Lucas capítulo 8, versículo 19 a seguir, diz: e foram ter com ele sua mãe e os seus irmãos, meu Deus, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora a sua mãe, os seus irmãos, e querem ver-te. Mas respondendo ele, Jesus disse: minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Vou repetir para vocês. Mas Jesus respondendo disse-lhes: minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem as minhas palavras e ouvem as palavras de Deus e as executam. Queridos, é uma palavra bem direta, é uma palavra bem objetiva. Interessante que quando nós olhamos para esse texto que o Dr. Lucas ele descreve com minuciosidade de detalhes, ele vai mostrar um cenário aonde existiam pessoas importantes envolvidas, pessoas que faziam parte da proximidade de Jesus, por que não dizer da sua intimidade? Mas entendemos que Jesus, ele sempre, com os momentos em que ele passava e que ele vivenciava, em todos os seus momentos, ele tinha a preocupação de transmitir uma mensagem. Jesus nunca fez nada que não lhe transmitisse uma mensagem. Toda vez que Jesus abria a boca ou agia de forma silenciosa, ele trazia uma mensagem. Interessante que nesse dia não foi diferente. Eu poderia já aqui parar e lhe chamar a atenção dizendo: se Deus está em silêncio, não se preocupe, porque até o silêncio de Deus é resposta para as nossas vidas. E se Deus está agindo, não se preocupe, a ação de Deus, embora não seja muitas vezes o que nós desejamos, é uma importante mensagem dele para com as nossas vidas, e tudo ele quer nos transmitir uma vontade dele para as nossas vidas. Quando eu olho para a passagem bíblica, eu entendo que Deus, ele trouxe consigo a sua sabedoria, e essa sabedoria é transmitida de forma genuína pelas ações de Cristo. Ele estava em um cenário onde ele estava falando sobre parábolas, ele estava conversando e estava explicando acerca da pregação do Evangelho. Por que a pregação do Evangelho? Porque o capítulo 8 de Lucas vai falar da parábola do semeador, aquele que sai para semear e joga semente em várias terras, em vários terrenos, em vários locais, adequados e inadequados, aceitáveis e não aceitáveis. Interessante que quando ele fala da parábola do semeador, ele vai mostrar que existiam muitas pessoas que tiveram o privilégio de ouvir algo da parte de Deus, tiveram o privilégio de ouvir algo diretamente de Deus para as suas vidas, mas em dado momento alguns não deram a devida importância. Alguns não se preocuparam em ser terra fértil, não se preocuparam em deixar germinar em si a palavra do Eterno, a palavra que purifica, a palavra que transforma, a palavra que nos molda, a palavra que nos guia. Existem muitos por aí que, ao invés de continuar batendo na tecla que Deus falou com ele, e ele deve agir segundo a vontade de Deus, estão preocupados em agir segundo a sua vontade. E esses são terrenos aonde as aves vêm, colhem a semente, come e some. Ela não serve como terra para frutificar, não é a terra que segue em frente. Interessante que logo após ele pregar sobre essa parábola, ele fala que existia também terras que eram aceitáveis. A semente foi plantada
ela se aprofundou nesse terreno, ela germinou nesse terreno e produziu frutos. Isso mostra as pessoas que aceitam a palavra de Deus em sua vida, não como algo anátema, não como algo efêmero ou passageiro. Não, a pessoa que aceita de verdade a palavra de Deus em sua vida, para que lhe transforme, ela entra com profundidade tamanha dentro da sua vida, da sua existência, que tudo quanto ele vai fazer, ele fala: será que Deus está agradando disso? Será que Deus está aceitando isso que eu estou fazendo? Será que Deus está agindo do jeito, ou Ele agiria da forma que eu estou agindo? Quando a palavra entra dentro de nós verdadeiramente, nós não somos mais guiados pela nossa ignorância, nós não somos mais guiados pela nossa ideologia, nós não somos mais guiados pelo nosso eu, pela nossa razão, porque nós entendemos que é necessário abrir mão da nossa razão, uma vez que Paulo disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E João disse que Cristo era o Verbo, e o Verbo habitou no meio de nós, e agora o Verbo estava em nós. Quando Jesus habita em você, todas as suas ações passam pela filtragem da palavra, filtragem da obediência e filtragem da vontade de Deus. A pergunta que fica é: será que o que você está fazendo, as ações que você está tomando, está de acordo com a palavra que você diz ter aceitado? Ou você é um terreno em que a palavra ela não frutifica, ela não aprofunda em você? Nessa hora eu lhe convido a ser um terreno aonde a palavra entra em você e germina, entra em você e frutifica. Quando ele está pegando essas palavras, ele vai falar sobre a parábola da candeia. Ele vai seguir um roteiro de mensagem aonde mostra a importância de sermos diferentes. Ele disse: porventura, alguém tendo uma candeia, ele o coloca debaixo de uma mesa, esconde em algum local? Não. Quem tem essa iniciativa de brilhar, de ser diferente, ele não aceita ser como outrora ele era. Ele não aceita mais estar da maneira que ele estava, porque tudo que ele vai fazer, queridos e amados irmãos, vai estar sendo confrontado pela palavra de Deus. E eu costumo dizer que quem aceita o desafio de servir a Deus não é qualquer um. Quem aceita o desafio de ser experimentado na presença de Deus não é qualquer um de maneira nenhuma. Eu costumo dizer que quem aceita esse desafio é o verdadeiro guerreiro, um verdadeiro guerreiro que não tem medo dos terrenos em que ele irá passar. É um homem e uma mulher que não tem medo das lutas que ele irá enfrentar, porque ele está disposto a lutar por um objetivo maior, por uma razão maior. Então, se você está me ouvindo, se você está do outro lado da tela, se você está aqui onde eu estou, se você está em volta desta casa onde nós estamos e está ouvindo esta palavra, a pergunta que eu lhe faço é: que terreno você é? E se verdadeiramente há um brilho especial na sua vida? Porque se há um brilho especial na sua vida, já não age mais você, age Jesus sobre você. Já não é mais o seu eu, já não é mais a sua vontade, sim a vontade de Deus. Eu fico me perguntando como existem pessoas que acham que entrar em um relacionamento de Deus é defender tão somente as suas ideologias, os seus pensamentos, as suas vontades. Porque tudo que remete a uma vida com Cristo remete a uma vida posterior a Ele, ou anterior a Ele e posterior a Ele, antes dele e depois dele. Tudo que se remete à vida com Cristo se remete a uma vida antes dele e depois dele. A história se divide assim: antes de Cristo e depois de Cristo. Mas dentro da Bíblia também existe isso. Quer ver? Para um homem mostrar que ele morreu para o mundo, ele vai passar pelas águas batismais. Para mostrar que morreu para o mundo, ele confessa, ele professa, não somente com as mãos erguidas, não, ele vai ter um ato de se mergulhar em águas desconhecidas, para morrer o velho homem e nascer um novo homem na presença de Deus. Tudo que se remete a Jesus Cristo remete-se à renúncia. Pedro, vem,
negue-se a si mesmo e venha. Negue-se a si mesmo e venha. Um certo dia, eu estava vindo da aula missionária do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e eu peguei uma carona com um homem, e esse homem, ele era homossexual. Pessoas que muitos aí reprovam ou odeiam, coisa que não compete a nós cristãos odiar a ninguém, muito pelo contrário. O amor, ele deve ser pregado com inteligência. O amor, ele deve ser pregado com sabedoria. Não é ofendendo, não é agredindo que você vai conseguir trazer alguém para os pés de Cristo. Existem inúmeros homossexuais hoje que se sentem afrontados por não serem aceitos, porque pessoas com atitudes errôneas, pessoas com atitudes de ódio, querem lhe dar um exemplo que não tem, para que eles sejam transformados. E eu lembro que eu peguei uma carona com um desses homens homossexuais, e eu comecei a conversar com ele no caminho, no trajeto, e ele disse: olha, eu já fui evangélico também, inclusive já fui casado, mas hoje eu me encontro no mundo, tenho vontade de voltar, mas eu não consigo. E eu conversando com ele, ele começou a se abrir. Minha filha tem 11 anos, e nesse percurso de lá para cá, ele falou que ele já tinha vindo em várias festas, em vários momentos, mas eu comecei a falar com ele de Deus. Ele falou: você é evangélico, eu sei disso. E eu conversando com ele, eu falei: interessante que Cristo, quando nos chama, Ele não nos pergunta se somos hétero, se somos homo, se somos variáveis. Não, Ele não nos pergunta isso. Ele pergunta se você está disposto a negar a si mesmo para vir até Ele. A pergunta não é que gênero você optou ser, falando secularmente. A pergunta é se você é capaz de se renunciar para fazer a vontade de Deus. Porque uma coisa é você defender o seu eu, defender as suas ideias. Outra coisa é você dizer que quer servir a Deus e fazer as suas vontades. Porque Deus, Ele tem algumas restrições, tanto para hétero quanto para homens. Ele fala que o homem deve ser marido de uma única só mulher. Portanto, todo homem que faz fora disso, mesmo sendo hétero, é abominável aos olhos de Deus e não é digno de ser salvo por Ele. Para tanto, a pergunta é: será que vai ter justificativa diante de Jesus com seus atos? Será que as suas atitudes têm algum paliativo? Ou você, dentro da sua consciência, sabe que se você não mudar de atitude, não mudar de vida, não mudar de ação, você não está fazendo a vontade de Deus? Que Paulo disse: quer experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Mude a sua mente, mude as suas ideias. Porque não é o que você pensa, não é como você quer, não é como você acha que deveria ser, é como Deus proporcionou e deixou descrito para que fosse. A grande verdade é: você nunca vai ser servo de Deus, você nunca vai ser filho de Deus, se não estiver disposto a fazer a vontade do Pai. Que filho é esse que não está disposto a fazer a vontade do Pai? Que filho é esse que não abstém-se de prazeres mundanos para fazer a vontade do Pai? Que filho é você? Que filho sou eu? É uma palavra dura, mas verdadeira. É necessário em tempos de hoje você entender que nós, enquanto filhos, não temos o direito de respeitar a vontade do nosso Pai. Ele está pregando, vão interromper a sua pregação e vão falar: olha, está lá fora a sua mãe e os seus irmãos. E ele fala: olha, e pergunta: a minha mãe e os meus irmãos? Não, está lá fora a sua família. Está lá fora a minha família. Querem te ver? A minha família. A pergunta é: se Jesus estava pregando, se Ele estava ensinando, por que eles não já estavam lá para ouvir? Por que eles já não estavam próximos a Ele, sendo família? Porque quando eu estou com a minha mãe e o meu pai próximo, eu estou sempre perto deles. Dificilmente estou longe deles se eu não estiver no mesmo lugar. Se eu não estiver no mesmo lugar, eu não vou estar. Mas se eu estiver no mesmo local, eu vou estar sempre perto deles. E a pergunta é: não é quem diz ser. Servo não é quem diz ser servo. Povo não é quem diz ser povo. Ele diz: minha família é aquele que faz a vontade de meu Pai. A minha família é aquele que realiza a vontade de meu Pai.
Sabe o que é isso? Jesus nos confronta hoje. Ele está nos perguntando: será que as suas ações estão sendo aprovadas pelo Pai? Aleluia. Será que o que eu estou fazendo está sendo aprovado pelo Pai? Porque muitas vezes nós tomamos atitudes defendendo o nosso eu, a nossa razão, o nosso orgulho. Mas nós cantamos: Senhor, quebra o meu orgulho. Quebra o meu orgulho na hora de mostrar que o nosso orgulho foi quebrado e que a palavra está sendo germinada em nós. Porque para que você mostre que de fato esta palavra está frutificando em você, Paulo escreveu Gálatas. Antes, para que você guarde isso no seu coração, em Gálatas capítulo 6, se não me foge a memória, deixa eu encontrar rápido aqui. Procure na sua Bíblia Gálatas capítulo 6, por favor. Abra na sua Bíblia Gálatas capítulo 6. Aliás, capítulo 5, versículo 19. Para que você entenda quando a palavra está sendo germinada em você. Para que você entenda quando de fato esta palavra está sendo produzida em você. Se isso não estiver produzindo nada em você, do que eu estiver falando aqui, reveja os seus pensamentos. Ele diz, versículo 19: porque as obras da carne são manifestas, a quais são, escute, prostituição, impureza, lascívia. Lascívia é o pecado de usar o corpo para fazer o outro pecar. Vamos lá: idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, ou seja, separações, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e outras coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas Renato, todo mundo em algum momento comete isso. A grande é, aquele que comete, continua cometendo, ele não tem arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem salvação. Mas se tem arrependimento, vamos lá. Mas o fruto do Espírito, a semente germina, gera fruto. O fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Os que são de Cristo crucificam, deixam de fazer, matam, assassinam essas práticas. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglorias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Fui claro? Eu acredito que fui claro. Se você está germinando isso em você, reconheça hoje a necessidade de tomar uma atitude que Deus aprove, uma atitude de mudança, uma atitude de transformação. As pessoas que estão aí, eu quero lhe dizer uma coisa: deixe a palavra de Deus germinar em sua vida. Deixe o fruto do Espírito produzir em você mansidão, paz, gozo, harmonia. Deixe que Ele faça isso em você, porque trazendo este fruto do
Espírito, eu creio, Deus irá fazer uma transformação sobrenatural dentro de você, que a sua paz será constante, será contínua. Você vai poder andar de cabeça erguida, porque de fato você permitiu ser povo de Deus, ser família de Cristo, e o fruto do Espírito germinar em você.